Opa! Bom, o capítulo começa com o Prota perguntando se elas estão realmente tão entediadas, e Huan Bin pergunta se entediado, e ela diz que só estava dando um lembrete amigável, e ela colada no Prota, ela diz para Menglan que ela não sabe nada sobre a afinidade do Prota com as mulheres, e que se ela quer ganhar, é melhor ela se abster-se de se encontrar com ele nesse mês de agora. E Menglan em pensamento diz que essa mulher está fazendo muito para impedir de encontrar com o Prota, mas ela pensa que não vai cair nos truques dela, e ela diz que mesmo que o Prota não queira estrear, eles ainda têm uma colaboração com a senhorita Song para a música e letra dele. E ela pergunta se então, como é possível ela não se encontrar com ele? E ela diz que acredita que a cooperação dele será agradável e que isso é longe. E ela pergunta o que o Prota acha, e ele responde que bem, e que ali está uma cooperação agradável. E nessa hora, Song chama eles para comer, pois os pratos vão esfriar. Passando-se um tempo, Yurong entra ali e diz que ali está tão vivo. E ela pergunta a Huan Bin o porquê ela não disse que jantaria com a filha dela, e Huan Bin pensa que ali vem o problema, e Menglan em pensamento se pergunta o que a mãe da Song está fazendo ali, e Song já pula na mãe dela e pergunta o que ela está fazendo ali, e Yurong pergunta o que, e se ela não é bem-vinda ali, e ela pergunta se o Prota também está ali, e o Prota cumprimenta ela, e Yurong diz a Menglan que elas se encontraram novamente, e Song diz para a mãe dela se sentar ali, e já sentada, ela pede para a Song dizer o que além de assinar o contrato, do que mais ela ainda está falando, e Song diz que a namorada do Prota está apostando se Menglan vai fazer sexo com Prota, e Yurong pensa que Huan Bin seus pequenos truques dela, só que no entanto, ela pensa que as coisas não serão divertidas sem esses pequenos truques, e Yurong diz a todos para beberem junto e desejarem a Menglan, Song e o Prota uma cooperação suave, e todos brindam e dizem saúde. Então 2 horas depois, Song diz à mãe dela e ao Prota que ela parece que ficou bêbada, e Yurong diz a Song que o motorista levará de volta, e que ela vai acompanhar ela mais tarde, e Song já saindo, diz para Menglan e para o Prota ter cuidado, e que ela vai sair primeiro, e que eles vão discutir sobre a música em outra vez. E Huan Bin em pensamento se pergunta por que o Yurong está enviando a filha dela de repente para fora, e se ela não vai causar problemas, e então Song se vai, e nessa hora Yurong tira o sobretudo, e já dá um beijo na bochecha do Prota, e Huan Bin pensa que sabia que essa mulher é louca, e Menglan em pensamento se pergunta se a mãe de Song está beijando o Prota, e que tipo de desenvolvimento divino é esse, e que a postura também sugere que ela está marcando o território dela, e Huan Bin se joga no Prota também, e Menglan pensa que anteriormente era o comportamento inexplicável de Huan Bin antes, e agora é a demonstração exagerada de afeto da mãe da Song, e que desde o momento que ela conheceu o Prota, ela sabia que algo estava errado com ele, e o Prota pergunta ao Yurong o que ela está fazendo, e Yurong pergunta o que está acontecendo, e se ela não pode o beijar, e Huan Bin fica séria, e Yurong diz que Song já saiu, e que ela não precisa se preocupar, e que ela não vai descobrir, e nessa hora Menglan se espanta, e se pergunta se Yurong chamou o Prota de marido, e ela pensa que pelo que parece, Huan Bin sabe sobre o relacionamento deles, e Huan Bin chama por Menglan, e Menglan pede desculpa, e que ela se distraiu um pouco, e Huan Bin fala que disse isso antes, e que o Shen dela tem um relacionamento particularmente desconfortável com o sexo oposto, e Menglan pensa que as conversas de negócio também envolvem alguma habilidade paranormal, e que ok, e que uma vez que o contrato for assinado, ela terá que manter distância do Prota, e Yurong pensa que o efeito que ela queria foi alcançado, e que Menglan deve ser mais vigilante através do lembrete dela, e o tempo que ela levaria para obter excederá um mês, e Huan Bin vai querer ver muito como Menglan perde, e então no dia seguinte, Menglan acorda, e ao se levantar, ela diz para ela mesma esvaziar a mente, sentir o mundo, e que ela vai escrever uma melodia ou letra, e então meia hora depois, ela se frustra e diz que não consegue escrever nada, e ela começa a ter pensamentos do Prota com Huan Bin e Yurong, e ela se pergunta o que está acontecendo, e o porquê o Prota é a única coisa que ela consegue pensar, e ela toda corada diz que é melhor agendar uma reunião com ele para falar sobre música e colaboração, para que ela não tenha nenhum pensamento selvagem enquanto trabalha, e ela hesita um pouco e pensa que ele parece realmente muito perigoso, e ela se pergunta se deve então desistir da cooperação, e ela diz que não, e se pergunta por que ela deve desistir, e que ela tem a consciência clara, e ela pergunta do que há para ter medo, e que a vida privada e caótica dela é um negócio, e que não tem nada a ver com ele, e ela só quer uma colaboração com o Prota, e só isso. Já em outro
lugar, Huambing diz ao Prota que Su e ela marcaram de fazer compras juntas, e ela pergunta o que o Prota acha, e o Prota diz para ela se divertir, e ele diz que tem algo para fazer hoje, e ela pergunta o que está acontecendo, e se ele não vai dizer que é Menglan, e o Prota responde que sim, e que é ela, e Huambing pergunta se ela está tão confiante que ainda quer contatar ele, e ela pergunta também se Wrong não fez aquela farsa para fazer com que ela mantenha a distância dele ontem, e o Prota diz que não é nada, e fala para ela olhar, e que ela está ligando, e Huambing séria diz que ele parece conhecer ela muito bem, e o Prota pergunta se ela esqueceu que ele é um corretor de informações, e Huambing brava diz que bem, e que ele é incrível e pode jogar sozinho, e que ela vai encontrar a Su. Um tempo depois, Menglan está na espera do Prota, e o Prota diz oi para ela, e ela diz que a colaboração dele com as letras e música de Song é muito indireta e apresenta alguns riscos operacionais, e que ele deve assinar diretamente um contrato com a empresa dela, e o Prota diz que bem, e que é possível, mas eles ainda não se entenderam, e que se ele oferecer um preço e condições incríveis, ela pode não estar disposta a concordar com isso, e Menglan pergunta o que quer dizer por incrível, e o Prota diz que, por exemplo, é que se ele montar um estúdio e ela tirar 50% de participação do nome da empresa, e se ela poderá fazer uma boa compra do estúdio dele, e trocar o patrimônio, e o Prota pergunta que tal, e ela diz que embora a empresa com o nome dela não esteja vinculada à família dela, e o valor ainda é superior a 3 bilhões de yuan, e ela diz que o Prota está ingressando para a empresa como escritor de canções, e ela pergunta se ele ousa reivindicar 50% das ações, e que se ele quiser recusar a oferta dela, basta dizer diretamente, e que esse tipo de piada, e ela dá uma risada, e em pensamento, ela pensa que com certeza ele não está na mente dela enquanto ela está trabalhando, e que parece que ela estava pensando demais essa manhã, e o Prota diz que não está brincando, e é por isso que ele disse isso, e que ela definitivamente não vai aceitar, e Menglan pensa que sim, e que ela também falou com Song antes, e que acha que essa personalidade insaciável e ganância do Prota é a razão, e o Prota diz que o deixe primeiro colaborar com Menglan como compositor freelance, e ele pode ser pago depois de escrever uma música, e que tipo de música preferida falta, e que ele pode escrever uma para ela agora, e Menglan em pensamento se pergunta se ele está tentando escrever no local, e que ela viu através dos truques da embalagem dele, e que as duas músicas postadas online provavelmente não foram escritas no local, e depois de testemunhar a relação entre ele e a mãe de Song, ela tem mais clareza que essas músicas foram compostas há muito tempo, e depois dada para a filha que iria para casa tocar, e ele só estava usando para marcar pontos com a amante dele, e ela diz para o Prota que já que eles querem cooperar, eles devem ser mais sinceros, e que não há realmente nenhuma necessidade de usar tais truques enganosos para ela, e o Prota diz a ela que se ele não fosse sincero, ele não pediria a ela 50% dos lucros, e que ele só diria o que quiser, já que eles vão cooperar, e ele pergunta por que ele não escreve uma para ela agora, e ela diz que tudo bem, e que desde que ele faça ao vivo, e que eles vão escrever, mas para a primeira colaboração, não é para ele escrever para a Song, e sim para ela, e ela pensa que como pode ser fácil escrever uma música no local, e o Prota diz que acabou de escrever 7 músicas, e o Prota diz que ela pode escolher a que ela preferir, e ela em pensamento se pergunta se ele escreveu 7 músicas, e como é possível, e ela dá uma analisada, e vê que são realmente 7 músicas, e cada uma tem um gênero diferente, fazendo com que não exista duas músicas do mesmo gênero, e o Prota diz que já que ela passou por isso, ele pergunta qual música ela quer escolher, e ela pergunta se o Prota pode tentar, e ela diz que não pode decidir qual, e o Prota diz que claro, e o Prota começa a tocar, e ela canta, e ela diz que Point Blank tem um ritmo vivo, e é cativante, e é muito popular entre o público, e que ela ainda precisa de prática nas melodias do trecho 3 Vidas de Fogos de Artifício e a Rainha, e que vai do ordinário ao encantador, e o estilo do tribunal com temática europeia, e está em funcionamento, e a música O Castelo é nomeada solene, mas a letra e a música são cheias de encantos infantil, e o adorável Please Don't Look Black tem bastante punk e o rock and roll, e é muito legal, e Galaxo usa rap para contar histórias de ficção científica, o que é bastante nova, e a última música, o último capítulo, Folkstyler, canta sobre nostalgia e sonhos, e mais ainda sobre ela, e ela pensa que esse pode ser de fato seu último dela, e quando ela era jovem, ela poderia perseguir o sonho dela musical sem nenhuma reserva. No entanto, como a saúde do pai dela deteriorou, e com a empresa familiar também, chegando a um ponto em que ela tinha que ajudar, e acha que não terá a oportunidade de lançar um álbum no futuro, e o Prota pergunta se ela tomou uma decisão, e ela diz que decidiu pegar todas as 7 músicas e fará-las em um álbum, e ela diz que escolherá o último capítulo como música principal, e então ela pede desculpa ao Prota, e ela diz que não deveria ter duvidado da capacidade dele, e que o Prota é o músico mais excelente que ela já viu, e ela diz que sente muito por dizer comentários tais desrespeitosos sobre a pessoa dele, e o Prota diz que está
está bem e que ele não se importa, e Menglan entrega uma taça ao Prota e diz para eles brindarem ao norte deste álbum. E o Prota diz que certo e que está cheia, e enquanto os dois bebem, eles falam sobre instrumentos musicais, composição de música e escrita de canções, bem como as experiências de infância, e logo chegou a noite, e ela disse que pode ser ousada para perguntar, e ela pergunta como que ele e Huan Bin se juntaram, e o Prota diz que bem, e que é um pouco complicado falar sobre, e ela diz que não importa caso ele não quiser dizer, e que não é isso que ela está perguntando, e o Prota pergunta o que ela quer perguntar, e ela pergunta se o Prota tem outros planos para essa noite, e se ele pode ficar, e o Prota pergunta se essa noite, e ela diz que gostaria de discutir mais sobre música com ele, e ele pode a acompanhar para ela conhecer essas músicas e corrigir as falhas no canto, e o Prota diz que certo, e que sem problemas, e ela pergunta se realmente, e que isso é ótimo, e enquanto ela toca o piano, o Prota diz que ela cometeu outro erro, e que ali deve fazer desse jeito, e ela fica toda chocada, e ela chama pelo Prota, e quando ele vai se virando, Menglan beija o rosto do Prota, e rapidamente eles caem num beijo em cima da cama, e ela pensa que no mundo da música eles são só eles dois, e ela pede desculpa ao Prota, e diz que pode estar um pouco bêbada, e ela em pensamento se pergunta o que ela fez com o Prota agora aconteceu realmente, ou se estava só acontecendo na mente dela, e então ela começa a escutar uma música, e ela pensa que é uma música que ela nunca ouviu antes, e ela pensa que é muito confortante, apreensiva, intensa e desconfortável, e toda a inquietação foi lavada por esta música, e ela começa a escutar a música silenciosamente, a ponto de fechar os olhos para sentir, e passando-se um tempo, o Prota diz que ela adormeceu realmente, e então o Prota leva para a cama, e no dia seguinte ela começa a acordar, e ela pensa que parece que ela bebeu muito ontem, e o porquê ela está na cama, e então ela se assusta, e se pergunta aonde estão as roupas dela, e quem tirou elas, e ela se pergunta se ela e o Prota fez algo, mas ela pensa que não se lembra de nada específico, e ela se pergunta se algo entre eles aconteceu, e nessa hora o Prota chega, e pergunta se ela acordou, e ele disse que preparou o café da manhã agora, e ela se pergunta se o Prota estava na sala, e se ele não saiu ontem, e que isso significa que na última noite, e então ela pergunta ao Prota se eles fizeram algo. Nessa hora, alguém bate na porta do quarto, e diz que é o serviço de quarto, e que por favor abra a porta, e Menglan diz para aguentar, e o Prota em pensamento se pergunta como poderia haver serviço de quarto novamente quando o garçom que entrega o café da manhã acabou de sair, e rapidamente o Prota diz para ela não abrir a porta, e que é um paparazzi, só que era tarde demais, e o paparazzi bate várias fotos, e o Prota também tirou uma foto, e ela rapidamente fecha a porta, e diz que caiu nisso, e ela em pensamento pensa que ontem à noite ela tirou as roupas enquanto estava com o Prota, e ela pensa que se Huan Bin ver o boletim de notícia, a aposta com ela, e que essas coisas podem dar muito problema, e o Prota diz para eles tomarem o café da manhã deles antes que esfrie, e que não é para ela se preocupar com os paparazzi, e que ele vai cuidar disso, e nessa hora o Prota liga para a Tai, e diz a ele que ele acabou de enviar uma foto de uma pessoa que acabou de sair do Jianhua, mas que ainda deve estar em Donghai, e o Prota pede para a Tai para pegar ele, e Tai diz que esse é um assunto pequeno, e após a ligação, o Prota diz a ela para não se preocupar, e que ele não poderá sair de Donghai, e pergunta se então eles podem comer agora, e ela agradece ao Prota, e o Prota diz que não é sobre ela, e que ele não quer estar nas manchetes também, e então, uma hora depois, Tai liga para o Prota, e diz que pegou ele, e que apenas, e o Prota pergunta apenas o que, e Tai enquanto chuta o cara, ele diz que estava enviando algo do laptop, e que já foi enviado, que o ID desse cara diz Young Rapkin, do Wave Studio, e Tai pergunta ao Prota o que ele deve fazer, e Menglan em choque pergunta se o estúdio Wave, e que acabou, e ela pergunta como eles a seguiram até Donghai, e o Prota pensa que bem, e que acontece que o estúdio Wave foi fundado em Xangai por Peng Wei, e o paparazzi número 1 da China expôs muitas grandes estrelas, e tem grande influência na indústria, portanto Peng Wei também é chamado de Messi Peng, e como membro financeiro Xiang Jiang, que foca no exterior, e nos últimos anos, o Huaxing Entretenimento, que se estabeleceu na China e ganhou crescente influência, e é o gigante de entretenimento doméstico Hezong Grupo Media, que é apoiado pelo estúdio Wave, e se tornaram os rivais mais ferozmente competitivos da indústria, e o Prota acredita que o estúdio Wave vai aproveitar essa oportunidade para fazer alguns grandes movimentos, e o Prota em pensamento diz a Peng Wei que é uma pena que ele o escolheu, e o Prota liga para um cara, e o cara diz olá, e pergunta quem é, e o Prota diz que ele acabou de olhar a foto dele, e o Prota pergunta se ele ainda pergunta quem é ele, e o Prota diz que se ele excluir essa foto, ele pode tratar como se nada acontecesse, caso contrário, e Peng pergunta se o Prota está tentando o ameaçar, e que a senhorita Menglan é muito influente, e a maneira que ela lida com as coisas é boa, e o Prota diz
diz que de qualquer forma ele não quer que as fotos dele apareçam na mídia, e Peng pergunta quem é o Prota, e o Prota diz que o nome dele é Wu Sheng, e o Prota diz que já disse o que ele queria dizer, cabe a ele lidar com isso, e Peng pergunta se Wu Sheng, e ele diz que nunca ouviu falar desse nome antes, e que parecia realmente impressionante, e Menglan em pensamento diz que ameaçar um paparazzi na indústria do entretenimento é um grande tabu, e que esqueça já que o Prota não faz parte da indústria, e ela pergunta ao Prota o que ele planeja fazer, e o Prota diz que praticamente nada, e ela pensa que leva menos de um minuto para as notícias da indústria do entretenimento se tornarem tópicos quentes, e ela se pergunta se ainda não é nada, e ela diz ao Prota que ele não pode entender bem a indústria do entretenimento, e ela pergunta que tal agora, e ela diz que vai encontrar alguém para entrar em contato com o Studio Wave, e o Prota pergunta se ela pode recuperar a foto, e ela fica sem saber o que dizer, e o Prota pergunta a ela se ela não está confiante, e o Prota diz que está confiante, e então vai tratar desse assunto, e nessa hora Huan Bing bate na porta, e pergunta a Menglan se o Prota está com ela, e Menglan pensa que é Huan Bing, e bem, e que é em um momento crítico, e ela se pergunta o que ela está fazendo ali, e o Prota abre a porta para Huan Bing, e ela diz que todos estão ali, e ela encara Menglan, e toda feliz, ela pergunta ao Prota se ele dormiu bem ali ontem, e o Prota diz que acha que sim, e Menglan fica toda envergonhada, e Huan Bing pergunta sobre a cama, e se a cama é macia ou não, e o Prota diz que está certo, e Huan Bing sério em pensamento diz que isso significa que o Prota passou a noite ali, e Huan Bing vai direto ao assunto, e pergunta a Menglan se ela dormiu com o Prota, e Menglan toda envergonhada diz que isso, e que ela estava bêbada ontem, e então ela não sabe, e Huan Bing pergunta o que significa que ela não sabe, e Menglan diz que se ela não sabe, então significa que ela não sabe, e o Prota diz que tem mais do que só esse quarto nessa suíte, e o Prota diz que não dormiu com ela nessa, e o Prota pergunta a Huan Bing se ela veio para fazer pergunta chata, e Huan Bing pergunta como é chato, e ela diz que acha que não, e Menglan se pergunta se o Prota dormiu em outro quarto, e que embora o relacionamento dele com as mulheres seja complexo, ele não parece alguém que possa mentir a esse respeito, e Huan Bing pensa que está claro, e que a expressão de Menglan é muito óbvia, e que algo deve ter acontecido na última noite, e mesmo que eles não dormiram junto, houve definitivamente algum esforço ultrajante, e Huan Bing pergunta a Menglan se então, se ela ganhou a aposta que elas fizeram, e Menglan responde que não, e que ela ainda não ganhou, e Menglan pensa que já que nada aconteceu com o Prota, e que foi só um beijo, isso significa que ela não se apaixonou por ele, e que é só que ele a pegou no humor emocional daquela hora, e Huan Bing pensa que ao falar, ela perdeu o momento que tinha na primeira reunião, e que é bom, e embora a aposta seja importante, a atitude é mais importante, e que o Prota tem um bom relacionamento com as mulheres, e que honestamente, ela não poderia se importar se ele tem uma a mais ou uma a menos, mas como ela chegou mais tarde, ela deve manter os status de concubina, e o comportamento estranho de Yurong já é o suficiente, e Huan Bing pergunta se então ela ainda não ganhou, e que ok, e que mantém a aposta, e Menglan diz a propósito, ela chegou bem na hora que há alguma coisa, e então ela explica toda a situação com os paparazzi, e Menglan diz que o Prota e ela são inocentes, mas que esses paparazzi definitivamente fabricarão coisa, e ela pede a Huan Bing que por favor, não leve a sério quando os vê, e Menglan pensa que a família Li é uma família poderosa na China, e os paparazzi não ousarão ofendê-los, e se ela puder dar uma ajuda, e Huan Bing pergunta ao Prota o que ele está planejando fazer, e o Prota diz que está bem, e ele diz que está cuidando disso, e Huan Bing diz ok, e que não se importa, e Menglan em pensamento se pergunta o que está acontecendo, e que se o namorado dela foi exposto com outras mulheres por paparazzi, a própria reputação dela será afetada, e se então ela vai ignorar isso, e o Prota diz que Peng postou na internet, e agora a popularidade está um pouco alta, e que 2 de agosto a manchete do ano, o demônio, quero dizer, o rei demônio, o microfone refere-se ao cantor, o coração vermelho refere-se ao amor, ou folheita, a braveira é masculina, o demônio é feminino, a flor vermelha no topo da cabeça do demônio pode provar isso, e todas as informações juntas são cantora da classe demônio, ou seja, notícia de um escândalo de Menglan, e Menglan diz que 2 de agosto, e que ainda falta uma semana, e Huan Bing diz que uma semana parece que o Prota vai fazer manchetes, e o Prota diz que é um pequeno problema, e que Peng definitivamente o ligará quando chegar a hora, e então não precisa preocupar, e o Prota diz a Menglan para ela não se preocupar com os paparazzi, e já que o álbum já foi decidido, o Prota pergunta por que eles não começam a gravar algumas músicas agora, e Menglan diz ok, mas em Donghai, se ele quer gravar, eles provavelmente terá que ir para a casa de Song, e ela diz que o equipamento de estúdio de gravação é o melhor de Donghai, e o Prota diz que ok, e que então eles vão para a casa de Song, e Huan Bing beija o Prota no rosto, e diz que já que eles estarão ocupados, ela vai a Jinfu, se encontrar com Su. Passando-se um tempo, Peng está falando com Zeng, e ele diz que Zeng falou uma vez que enquanto estiver em Donghai, não há informação que não possa
possa obter, e ele pergunta a Zeng o que ele pensa agora, e se ele conseguiu, e qual é exatamente a história dessa pessoa chamada Shen. E Zeng diz para Peng que se houver algum mal entendido entre ele e o Prota, é melhor esclarecer claramente, e que não enfrente ele. E Peng pensa que Zeng disse que anteriormente que a única pessoa em Donghai de que ele pode falar educadamente é Li Hutai, e ele se pergunta como é que ele está falando de Sheng dessa maneira, e ele pensa que precisa investigar a situação novamente. E Peng pergunta a Zeng rindo do que ele está falando, e que houve um leve mal entendido entre ele e o Prota, e que também ele tem medo de ofender as pessoas, e por isso ele vai investigar primeiro. E Zeng diz que um pequeno mal entendido está bem, e que apenas peça desculpa. E agora em Donghai, Li Hutai tem que se conter, e o cunhado dele, o Prota, é quem detém mais autoridade. E Peng pergunta se o Prota é cunhado de Li Hutai, e Li Huambing é a namorada dele, e Zeng diz que isso mesmo. E Peng pensa que já que ele é apenas o namorado de Huambing, então não há nada a temer, e ele pensa que tem evidências dele mexendo com outras mulheres nas mãos dele, e que ele realmente não sabe o que o Prota está tentando puxar, e que é o Prota que deve ter medo. E Peng pensa que vai enviar algumas pessoas para Donghai, e que apenas espere. Já às 18 horas, Huambing liga para o Prota, e pergunta se ele já terminou o trabalho dele, e que está quase na hora de jantar, e o Prota pergunta aonde ela está, e ela diz que no restaurante Laopin. E nessa hora, Menglan diz que o Prota pode comer sozinho, e que não se preocupe com elas, e que ela e Song gostaria de gravar mais um tempo, e o Prota diz que tudo bem. Já em outro lugar, Xiao Jie chama pelo Prota, e o Prota pergunta por que não entrar, e ela diz que o Huambing pediu para ela buscar ele ali, e Peng recebe uma foto do Prota com Xiao Jie, e ele se pergunta se ela é Huambing, e que o temperamento é diferente dos rumores, e ele diz que espere. E já que o Prota pode mexer com Menglan, ele se pergunta se o Prota pode mexer com outras mulheres, e que essa mulher pode nem ser Huambing, e ele puxa uma foto de Huambing, e diz que isso é Huambing, e ele diz que como esperado, e que o Prota está em todo lugar, e isso é realmente interessante. E Peng manda os paparazzi continuar tirando fotos, e mesmo que o Prota entre numa sala privada, eles precisam encontrar uma maneira de continuar a filmar. Já dentro de um estabelecimento, o Prota diz que estão vivo, e Mu chama o Prota de querido, e Su fala para Huambing que está com fome, e que é para apressar, e preparar algo, e Huambing diz que tudo bem. E então, o Huambing recebe uma ligação, e os guardas dela diz que pegou 2 fotógrafos sorrateiros perto da casa dela, e ela pergunta o que, e o Prota diz que eles não são os únicos que foram pegos, e que também havia alguns no restaurante Laopin, e Huambing diz aos guardas para pegar os que está perto do restaurante e trazê-los para ela, e então, os guardas trazem os 2 paparazzi, e o Prota diz que acha que é a hora dele o ligar, e Huambing pergunta se Peng é o mestre por trás da cena, e o Prota responde que sim, todo sorridente, e então Peng liga para o Prota, e diz que o Prota é realmente capaz, e o Prota pergunta e daí, e se há algo de errado, e Peng diz que acha que eles precisam falar frente a frente, eles dois. Opa, bom, chegamos a mais um final de vídeo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e até o próximo vídeo.